pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos fazer as atividades do PET de Matemática do 7º ano. PET, volume 3, semana de número 4, tá bom? Vamos às nossas atividades de hoje. Vem comigo. Atividade número 1 diz o seguinte, olha. Sabrina, Pedro, Maria e Alice estão participando de um jogo dividido em duas etapas, em que o vencedor é o participante com a maior soma de pontos nessas etapas. Na primeira disputa, Sabrina conseguiu 6 pontos, Pedro conseguiu 4 pontos, Mariana 8 pontos e Alice 4 pontos. Pessoal, primeiro eu vou fazer uma observação. Observa que lá em cima o terceiro nome é Maria. Na hora que fala nos pontos, não fala Maria, fala Mariana, tá bom? Então eu vou resolver tudo com o nome de Mariana. Então eu vou ignorar esse nome Maria no começo do texto, porque ele não aparece de novo. Então eu acredito que é um erro aí do PET, tá bom? Então vamos lá. Na letra A, monte uma tabela com os pontos de cada um dos amigos. E aqui eu fiz uma tabela em que a primeira coluna é o nome, Sabrina, Pedro, Mariana e Alice. E na segunda coluna eu vou colocar os pontos dessa rodada. Ele disse que Sabrina conseguiu 6 pontos. Então eu vou colocar aqui, ó, 6 pontos. Pedro conseguiu 4 pontos. Pronto. Mariana conseguiu 8 pontos. E Alice, 4 pontos. Na letra B, fazendo a comparação entre os pontos de Alice e Sabrina, como representar a razão entre o número de pontos de Alice e o número de pontos de Sabrina? Pessoal, razão é uma fração. Como eu quero a razão dos pontos de Alice e de Sabrina, olha como é que eu vou escrever, ó. Alice sobre Sabrina. É só colocar os pontos de Alice. A Alice fez 4 pontos. A Sabrina, eu vou lá na tabela, ó, a Sabrina fez 6. Pronto, essa é a razão. Só que nós escrevemos a razão, a fração, na forma irredutível. O que é a forma irredutível? É a menor fração possível. Nesse caso aqui, olha, esse 4 sobre 6, eu posso dividir tudo por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então, a razão entre os pontos de Alice e Sabrina é 2/3. Observa que o número de Alice aqui é 2, o de Sabrina é 3. Quer dizer que a Alice fez menos pontos, né? É o que a gente verifica aqui. Ela fez 4, a Sabrina fez 6. Então, eu posso falar assim, olha, a Alice fez 2/3 do ponto quando comparados com Sabrina, tá bom? Na letra C, represente a razão entre o número de pontos de Pedro e o número de pontos de Mariana. Então é Pedro sobre Mariana. Por isso que eu coloquei aqui, ó, Pedro sobre Mariana. Quantos pontos o Pedro fez? Aqui na tabela eu olho, ó, Pedro fez 4 pontos. Ok? Mariana fez 8 pontos. Observa que Pedro fez a metade, né? Eu vou dividir aqui, ó, fez a metade dos pontos quando eu comparo com Mariana. Eu vou dividir tudo isso aqui, ó, para ficar na menor fração possível. Eu vou dividir por 4. Lembrando que o número que eu divido em cima eu tenho que dividir embaixo, tá? 4 dividido por 4 dá 1. 8 dividido por 4 dá 2. Quer dizer que o Pedro fez a metade dos pontos quando eu comparo com Mariana, porque aqui deu meio, né? Aí o texto continua, vou colocar aí em cima a leitura pra gente, ó. Na segunda rodada, Sabrina conseguiu 6 pontos, Pedro conseguiu 9 pontos, Mariana 9 pontos e Alice 12 pontos. Letra D, monte uma tabela com os pontos de cada um dos amigos. Assim como eu fiz aqui, aqui é a mesma coisa, o nome e os pontos. Disse que Sabrina conseguiu 6 pontos, então vou colocar aqui. Pedro conseguiu 9 pontos. Mariana, 9 pontos. E Alice, 12 pontos. Pronto, a tabela está aí. Letra E, fazendo a comparação
entre os pontos de Sabrina e Pedro, ó, por isso que eu coloquei Sabrina sobre Pedro. Represente a razão entre as quantidades desse ponto. Então, eu quero a razão entre Sabrina e Pedro. Sabrina fez 6 pontos, ó. Pedro fez 9 pontos. Essa fração aqui eu vou colocar na forma irredutível. Eu vou dividir tudo por 3. 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. Então, nessa rodada, a Sabrina fez 2/3 dos pontos quando eu comparo com o Pedro. Na letra F, represente a razão entre os números de pontos de Mariana e o número de pontos de Alice. Então, Mariana sobre Alice. Quantidade de pontos da Mariana, 9. Ó. Quantidade de pontos da Alice, 12. E para eu encontrar a razão, se der para dividir, ou seja, colocar na menor fração possível, eu tenho que colocar. Tá bom? Nesse caso aqui, o 9 e o 12, dá para dividir tudo por 3. Então, 9 dividido por 3 dá 3. 12 dividido por 3 dá 4. Quer dizer que a Mariana fez 3/4 dos pontos quando eu comparo com a Alice. Letra G. Monte uma tabela geral, ou seja, com todos os pontos da primeira e da segunda rodada, de cada amigo, e diga quem ganhou o jogo. Então, ó, tá aqui o nome. Aqui, primeira rodada, eu vou colocar os pontos. Segunda rodada, a mesma coisa. E a última coluna é o total de pontos. Então aqui, ó, a Sabrina, na primeira rodada fez 6 e na segunda também ela fez 6, ó. 6 pontos aqui e 6 pontos. E 6 mais 6, ela fez 12 pontos. O Pedro, na primeira rodada, fez 9. 9 não, né? Na primeira rodada ele fez 4. Deixa eu corrigir aqui. Na segunda rodada, que ele fez 9. 4 mais 9, ele fez 13 pontos. A Mariana, na primeira rodada, ela fez 8. Na segunda rodada, ela fez 9. 8 mais 9 dá 17 pontos. E por fim a Alice, ó, na primeira rodada, ela fez 4. Na segunda rodada, ó, fez 12. Somando aqui, 4 mais 12 dá 16. Aí quem foi o campeão? Quem foi o vencedor? O vencedor foi aquele que fez mais pontos, né? Nesse caso aqui, quem fez mais pontos fez 17 pontos. Então o vencedor foi a Mariana. Ela foi a vencedora aí nessa disputa nas 2 rodadas somando. Tá bom? Vamos para a atividade de número 2. Vamos lá. Atividade número 2 diz o seguinte, olha. Agora é a sua vez. Elabore uma situação-problema que envolva fração e razão. Bom, eu fiz esse pequeno probleminha aqui, ó. Vou ler para vocês o meu problema. Ele diz assim, ó. Ana comprou uma pizza grande e a dividiu em 8 pedaços iguais. Na hora do filme, ela comeu 3 pedaços e Carlos, seu irmão, comeu 2 pedaços. Represente a razão entre os pedaços que Ana comeu e os pedaços que seu irmão comeu. Bom, essa é a minha situação-problema. Lembrando que eu quero uma razão entre os pedaços de Ana, ó, Ana e os pedaços do seu irmão. Então eu vou fazer assim, ó, na hora de montar a minha fração, a minha razão. Vai ser os pedaços de Ana sobre os pedaços do irmão dela, o Carlos, ó. Tá bom? Aí eu vou colocar as quantidades. Ana, diz o texto, que comeu 3 pedaços. O Carlos comeu 2 pedaços. Então essa é a razão. E observa que a fração já está na forma irredutível. O número de cima ficou maior porque a Ana comeu mais do que Carlos, né? Então quer dizer que ela comeu um pouco além do que Carlos comeu, tá bom? Então por isso que ficou essa fração assim. Eu não preciso colocar na forma irredutível porque já está
na forma irredutível. Agora, pessoal, é um problema que você tem que elaborar, né? Uma situação problema. Esse é a minha situação problema. De repente você consegue aí ser até mais criativo do que eu e fazer um problema mais legal, tá bom? Se você conseguir fazer um problema mais legal, coloca aí nos comentários, se você quiser, para eu poder ver o que você está fazendo, tá bom? Vamos à atividade de número 3. Vamos lá. Atividade número 3. Marcela foi ao mercado com uma lista de compras que constava 2/3 quilo de limão, 3/2 quilo de manga e 5/3 quilo de maracujá. Na letra A, o que são 2/3 do quilo do limão em números decimais? Letra B, o que são 3/2 do quilo de manga em números decimais? E na letra C, o que são 5/3 do quilo de maracujá em números decimais? Pessoal, quando ele fala assim em números decimais, quer dizer que eu vou pegar essa fração e vou encontrar o decimal que ela corresponde. Como é que eu faço isso? Vou começar aqui pela letra A, olha. Eu quero ali na letra A passar o 2/3 para decimal. Então, ó, vou deixar aqui a fração que eu estou passando. É só pegar o numerador e dividir pelo denominador, olha. 2 eu vou dividir por 3. É sempre o numerador dividido pelo denominador. O 2 divide por 3? Não divide, né? Aí o que eu faço? Eu coloco um 0 aqui, acrescento o 0 e vírgula. Aí vai ficar 20 dividido por 3. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. 20 menos 18 sobram 2. O 2 divide por 3? Não divide, né? Aí eu vou acrescentar o 0 aqui. Observa que eu não tenho que colocar vírgula aqui não, porque eu já coloquei vírgula. E nem tenho que colocar outro 0 aqui. Para eu colocar outro 0 aqui, eu teria que colocar aqui 2 zeros, tá? Mas como eu coloquei um 0 só, eu não coloco outro 0 aqui não, tá bom? Porque eu já comecei fazendo isso aqui. Então vai ser 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Sobram 2. Olha o que está acontecendo, pessoal. Eu vou colocar 0 de novo. 20 dividido por 3 dá 6. Dá 18. Sobram 2. Se eu colocar outro 6, aqui 0, 20, sobram 2. Observa que infinitamente vai sobrar 2, né? Ó, eu posso colocar 3 pontinhos aqui. É o que nós chamamos de dízima periódica, tá bom? Quer dizer que aqui, ó, infinitamente é 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, tá bom? Então, o 2/3 é 0,6. Eu posso colocar o pontinho aqui de uma vez, ó. Os 3 pontinhos quer dizer que vai ser infinitamente o 6. Ou ainda eu posso colocar desse jeito, ó. 0,6 e um tracinho em cima. Quer dizer que é infinito, tá bom? Aí você fala assim, professor, mas na hora que ela for comprar esse 6 infinito, na hora que ela for comprar, a gente pode arredondar. Eu sei que ele é infinito, mas é comum eu fazer isso aqui, ó. É 6, 6, 6, 6, 6. E infinito aqui, é comum a gente arredondar. Compro então 0,7, tá bom? Eu abandono daqui pra frente, como aqui é 6, aqui sobe 1. Se aqui fosse 4, aí aqui ia continuar 6, tá bom? Então, ó, ela está comprando aí aproximadamente 0,7 do quilo, que é o decimal. Ou seja, quase 700 gramas, tá bom? Então, o decimal é isso aqui, que é uma dízima periódica. Na letra B, a mesma coisa. Vamos encontrar a fração. Pegar a fração e passar para o decimal, ó. É 3 sobre 2. Basta pegar o numerador e dividir pelo denominador, né? Então, ó, 3 eu vou dividir por 2. 3 divide por 2? Divide, né? O 3 é maior. Dá quanto aqui? Dá 1. 1 vezes 2 é 2. 3 menos 2 sobra 1. Agora, ó, o 1 é menor do que 2. Se 1 é menor, para eu dividir, eu vou ter que colocar um 0 aqui e vou colocar vírgula. Aí você fala assim, professor, vai colocar o 0 aqui agora? Não. Mas quando o senhor começou aqui, o senhor colocou um 0 aqui, o senhor colocou um 0 aqui. Sim, porque aqui eu estava começando o exercício. Aqui já tem o número 1. Se aqui já tem o número 1, na hora que eu coloco um 0 aqui, eu só coloco a vírgula, tá bom? Ali, 10 dividido por 2 dá 5.
5 vezes 2 é 10, sobra 0. Ou seja, o decimal é 1,5, que dá o quê? 1,5 kg, tá bom? Na letra C. Na letra C, nós vamos pegar aqui os 5 terços. E aí, vamos dividir o 5 pelo 3. 5 divide por 3? Divide, dá 1, né? Ó, 1 vezes 3 dá 3, sobram 2. O 2 divide por 3? Não, porque o 2 é menor. Então o que eu faço? Acrescento o 0 e a vírgula. Pessoal, o que vai acontecer? Ó, 20 dividido por 3. A gente já viu isso, não já? Olha aqui, ó. 20 dividido por 3. Vai dar uma dízima, né? Ó. Eu vou colocar o 6. 6 vezes 3 dá 18, sobram 2. Acrescento 0. 20 dividido por 3, 6. Dá 18, sobram 2. Ou seja, aqui vai ser uma dízima periódica também. 1,6, pontinho, pontinho, pontinho. Esse pontinho, pontinho, pontinho quer dizer que é só o 6 que repete infinitamente. Ou ainda, eu posso escrever desse jeito, ó, 1,6 e o tracinho em cima. Tá bom? Ah, professor, mas e se eu fosse fazer desse jeito aqui, para arredondar para um número inteiro? Aí isso aqui é aproximadamente 1,7. É aproximado, tá bom? Porque ele vai dar uma dízima periódica. E quando é dízima periódica, normalmente a gente arredonda, tá bom? Então, vamos continuar e vamos para a próxima letra. É só o tempo de apagar aqui. Vamos lá. Na letra D diz o seguinte, olha. Quanto Marcela pagará pelos limões? E aí, pessoal, eu vou usar a informação da letra A. Na letra A falou que ela comprou 2 terços dos limões. E aí nós achamos o decimal, né? Que é 0,66666, uma dízima. Então eu vou pegar o que ela comprou em decimal e vou multiplicar pelo preço, que é 3,99 o quilo. Então vai ficar 3,99 vezes... E aqui, olha, tem como eu usar todas as casas decimal? Não, porque aqui é uma dízima. Então o que eu vou fazer? Eu vou arredondar isso aqui. Eu vou arredondar para 0,7, que ela comprou aproximadamente 700 gramas, não é isso? Então, 0,7. Na hora de multiplicar, a vírgula não precisa ficar debaixo de vírgula. Eu vou multiplicar como se a vírgula não existisse. No final, eu coloco a vírgula. Então, 7 vezes 9, 63, vai 6. 7 vezes 9, 63, mais 6, 69, vão 6. 7 vezes 3 é 21, mais 6, 27. Esse zero não precisa multiplicar, que vai dar tudo zero mesmo. Agora é só contar as casas, ó. Tem 2 casas aqui, mais 1, ou seja, 3 casas decimais. Então, o meu resultado tem que ter 3 casas, ó. 1, 2, 3 casas. Portanto, ela irá pagar pelos limões R$ 2,79. Lembrando que é dinheiro, né? Dinheiro não tem 3 casas decimal, a gente trabalha com 2. Então eu vou abandonar esse 3. Se aqui fosse um número maior do que 5, aí aqui ia para 80, mas como é menor do que 5, permanece o 79, tá bom? Na letra E, quanto pagará pelas mangas? E na letra B, falou que ela comprou 3 meios de manga e nós fizemos o decimal, ou seja, ela comprou 1,5 kg. Então eu vou utilizar essa informação. Observa, pessoal, que aqui eu arredondei para 0,7 porque é dízima. Aqui não é dízima. Então a conta vai ficar certinha, tá bom? Então vai ser 5,99 vezes 1,5. 5 vezes 9, 45, vão 4. 5 vezes 9, 45, mais 4, 49. Vão 4. 5 vezes 5 é 25, mais 4, 29. Pronto, deixa eu apagar esse 4 que eu não preciso mais dele. Agora eu vou multiplicar 1. 1 vezes 9 é 9. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 5 é 5. Somando esses dois resultados, 5, 9 mais 9, 18, vai 1. 9 com 9, 18, mais 1, 19, vai 1. 1, 3 com mais 5, 8. Agora eu vou colocar a vírgula. Aqui tem 2 casas, aqui tem uma casa. No resultado tem que ter
3 casas, que são a soma dessas quantidades aqui. A vírgula vai ficar aqui, ó, 8,985. Então ela vai pagar aqui, olha, R$ 8,98. Eu estou abandonando o 5. O 5 tem uma regrinha própria, tá bom? 8,98, dependendo do autor, vou falar para você pelo alguns livros, isso aqui ficaria 8,99, dependendo do livro. É mais comum no ensino fundamental e médio deixar o 8, tá bom? Mas não se assuste se você encontrar alguém que coloque 9, porque também não está errado não, tá bom? Porque aqui é o 5, é o meio do caminho. Está mais próximo do 8 ou está mais próximo do 9? Está no meio do caminho, então não se assuste, tá bom? Letra F. Quanto pagará pelos maracujás? E aí eu vou aproveitar a informação da letra C. 5/3. Em decimal é 1,666666, que é o que nós fizemos lá na letra C, né? Então eu vou pegar aqui o 5,99 e vou multiplicar por esse número. Não tem como usar todas as casas. Eu quero usar uma casa decimal só. Então aqui, ó, vai ficar 1,7, né? Porque o 6666 está mais próximo do 7, né? Então vou multiplicar por 1,7. 7 vezes 9, 63. Vão 6. 7 vezes 9, 63. Mais 6, 69. Vão 6. 7 vezes 5, 35. Mais 6, 41. Agora 1. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 5, 5. Pronto. Vou somar aqui. Então aqui o quilo do maracujá é 5,99. Está comprando quase 2 quilos, né? 1 quilo e 700 gramas aproximadamente. Então vai dar mais de 5,99, né? Então somando aqui, 3, 9 mais 9, 18, vai 1. 9, 10, 11, sobe 1, 5, 9, 10. Quantas casas decimal? Ó, 3 casas decimal. Se eu tenho 3 casas decimais, a vírgula vai ficar aqui. Então, quanto que ela vai pagar por essa compra aqui? R$ 10,18. Eu estou abandonando o 3. Tá bom? Na letra G, qual o total da compra? Vou somar tudo. E na hora de somar, pessoal, vírgula tem que ficar debaixo de vírgula. Por que que na soma tem que ficar? Porque na hora que eu for somar, a vírgula desce. Na multiplicação, eu não desço a vírgula. Eu multiplico como se ela não existisse e depois coloco, não é? Na adição, não. A gente desce a vírgula. Então eu vou pegar aqui, ó. No limão, ela pagou R$ 2,79 aproximadamente. Nas mangas, R$ 8,98. E no maracujá, R$ 10,18. Ó, vírgula debaixo de vírgula. Vou somar tudo. 8 mais 9 dá 17. Mais 8 vai dar 25. Sobe 1. 1, 8, 17, 18. Sobe 1. Observa que aqui a vírgula, eu vou descer ela. Tá bom? Então, 1 mais 2, 3, mais 8, 11. Sobe 1, 1 mais 1, 2. Ela pagará aqui R$ 21,85. Vou chamar a atenção para vocês de duas coisas aqui. Aqui eu arredondei, não arredondei? Aqui também eu arredondei, ó, porque é dízima. Se eu arredondei, eu estou cometendo aqui, para facilitar os cálculos, um pequeno erro. Automaticamente, esse valor aqui, ó, é um valor aproximado. Não é o valor exato, tá bom? Uma outra forma de fazer é pegar aqui, olha, é 2/3, ó. 2/3 de R$ 3,99, ó. O que nós fizemos na semana anterior? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. É uma outra forma. Por que eu não fiz assim? Porque nós já tínhamos feito uma divisão. Aproveitando, porque aqui a gente vai fazer uma divisão e uma multiplicação. Eu já aproveitei o decimal. O problema é que aqui é uma dízima, então eu precisei arredondar, então esse valor aqui é um valor aproximado, tá bom? Depois faça aí, você vai ver que esse valor aqui está um pouquinho além.
justamente porque eu arredondei, né, ali, tá bom? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Atividade número 4 diz o seguinte, olha. Elabore uma situação-problema semelhante à atividade anterior, que envolva fração e números inteiros e partes inteiras, tá bom? E eu fiz aqui um pequeno probleminha. Olha o meu problema. Pedro recebeu de seu pai uma quantia de R$100 de presente. Ele decidiu que compraria uma bola que custa 2/5 do valor que recebeu. Quanto custa a bola? Bom, eu fiz o problema, né? Vou resolver ele com vocês. Olha aqui quanto que a bola custa, ó. 2/5, ó. Ela custa 2/5 do valor que ele recebeu. E ele recebeu quanto? 100. 2/5 de R$100. Para fins de cálculo, pessoal, os 2 zeros depois da vírgula não precisa colocar, tá bom? Bom, 2/5 de R$100. Eu posso passar aquele 2/5 para decimal. Ou ainda, eu posso usar o que nós fizemos em semanas anteriores. Aquele processo, olha, divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. Que é o que nós fizemos em semanas anteriores, né? E eu vou usar isso aqui. 100 dividido por 5 e o resultado vezes 2. 100 dividido por 5, ó. Vou fazer aqui, ó. 100 dividido por 5. O que eu posso fazer? 10 dividido por 5 dá 12. 12 vezes 5, 10, sobra 0. O que eu faço com esse 0? Acrescenta aqui. Então dá 20. 20 vezes 2. E 20 vezes 2 é 40. Então eu fiz a divisão, ó. Eu fiz a divisão e coloquei aqui. E depois, esse daqui eu só repeti. E agora eu multipliquei. Esse 40 aqui é o quê? É o 2/5 de 100, é o preço da bola. Então, resposta, ó, quanto custa a bola? A bola custa R$40. Se fosse para você passar para decimal e depois multiplicar, você faria assim, ó, 2, vou até fazer aqui para você ver, ó, como é que passaria para decimal. 2 sobre 5. É 2 dividido por 5. 2 divide por 5? Não divide, né? Coloco 0 e 0 e vírgula. 20 dividido por 5? 4. 4 vezes 5 é 20, sobra 0. Ou seja, o 2/5 é igual a 0,4. E aí, pessoal, eu ia pegar esse 0,4 e multiplicar por 100. Vai dar 40, ó, dá uma olhada. Aqui não deu dízima, o problema é quando dá dízima. Aí eu pego 100, ó. 100 vezes 0,4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. Quantas casas decimal tem que ter? Uma casa decimal, R$40. Ok? Igual aqui. Tá vendo? Quando dá decimal exato, não tem problema. O problema é dízimo que a gente arredonda. Caso contrário, gente, não tem como dar errado. A matemática é linda demais, não é? Fala a verdade. A gente escolhe a forma de fazer, tá bom? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Não se esqueça de curtir o nosso vídeo e, se você puder, se inscreve no nosso canal, tá bom? Um grande abraço. Deus te abençoe. Tchau.